Você já despertou hoje para o propósito que Deus tem na sua vida? Você já despertou, você já acordou, você já está entendendo o que Deus quer para você, você já está acompanhando aquilo que a palavra de Deus diz? E o ato de despertar para alguns é um pouco difícil. Na verdade, acredito que para todo ser humano, quando se fala ao despertar para quem está dormindo a noite toda, levantar pela manhã, ao despertar, a vontade às vezes é continuar dormindo, às vezes a vontade é ficar até mais tarde na cama. E nós sabemos que os nossos compromissos nos chamam. Os nossos compromissos, eles fazem que nós despertemos, ainda que cansados, ainda que sem vontade, ainda que sem ânimo, ainda que muitas vezes até sobrecarregados. Nós temos compromissos e esses compromissos eles devem ser levados a sério. E uma das advertências que nós recebemos é que nós temos que despertar para buscar a Deus. O profeta Isaías, ele fala, Isaías 55, versículo 6, a Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus enquanto nós o podemos achar. Ou seja, nós temos que despertar, nós temos que sair da inércia, nós não podemos ficar parados, não podemos ficar dormentes, porque os dormentes, eu gosto de trazer, quando falo disso, de uma criança quando ela está sonolenta, um adulto também, mas se vê muito mais fácil uma fragilidade ao dormir numa criança. Quando você vê que a criança está quase dormindo, ela quase que não consegue ter a percepção de que ela já está, o rosto dela, o semblante, o corpo da criança vai ficando mais molinho, os olhinhos da criança vai ficando mais moles, mais fracos, já vai piscando mais duro, né? Ou quando a pessoa já está muito cansada, né? A pessoa fica assim, ela já está um tanto quanto sonolenta. E o sono é uma maneira de revigorar o nosso corpo, né? Quando a gente descansa de verdade, que tem um sono bom, você consegue ter, né, um descanso para poder levantar e fazer tudo de novo, começar novamente, reiniciar as atividades do dia. Mas o despertamento espiritual, quando nós passamos um longo tempo em sonolência espiritual, é aquele tempo que nós deixamos de orar, aquele tempo que deixamos de crer na palavra de Deus, é aquele tempo que nós já não nos esforçamos para aprender da palavra de Deus. Este é um dos tempos mais perigosos para a vida de um cristão, que é o tempo que nós achamos já ser autossuficientes, ou achamos conhecer muito da palavra e não ser necessário aprender mais. E assim vai acontecendo que pouco a pouco, sem a percepção que nós deveríamos ter, nós acabamos nos entregando. Então, o sono, de certa forma, ele é positivo para revigorar nossa saúde, para revigorar nossas forças. Mas o sono espiritual, ele faz você acomodar-se, ele faz você ficar preguiçoso, ele faz você ficar desanimado. Você não tem vontade mais de ir para a igreja, você não tem vontade mais de louvar a Deus, você não tem vontade de abrir sua Bíblia. Bom é que ainda que você sozinho não tenha conseguido meditar na palavra, você não consegue ler a Bíblia com o entendimento que o Espírito Santo traz para você, mas ainda que você está se esforçando, você para. Eu digo uma coisa, quando você quer aprender de Deus, você tem que parar, você tem que esquecer de tudo que está à sua volta para você aprender de Deus. Eu acredito que quando as pessoas fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ela não consegue focar em uma só. Ela pode fazer 3 coisas mais ou menos bem feitas e bem no fim não fazer nada bem feito. Então nós temos que focar naquilo que estamos fazendo. Então você que está agora meditando junto comigo, eu quero que você preste atenção em Isaías 52, o versículo 1. O Senhor usa este termo de despertar. Ele chama o povo de Israel a um despertamento. E eu espero de verdade que para você essa palavra seja um chacoalhão. Chega para você aquele momento da mãe chegar no ouvido e falar: você não está ouvindo o despertador? Está na hora de você ir para a escola.
ou quando o pai de família escuta o despertador despertando, ele sabe que tem que levantar porque é ele que vai prover naquela casa, ele tem que sair para trabalhar. A mãe que tem que acordar, cuidar dos filhos, organizar a casa, organizar as coisas para que os filhos vá para a escola, para que também ela vá trabalhar. O despertador despertou, a gente tem que levantar. Que essa palavra seja como uma mamãe, chamando você com carinho, tá? Porque tem mamãe que pega pela orelha, mas às vezes é necessário chamar a atenção. Você não vai despertar? Será que eu vou ter que jogar um balde de água em você, na sua cama, para você levantar da cama, para você acordar assustado? Cuidado para que você não precise ser acordado de forma assustada, no meio de uma enfermidade, no meio de um problema sério, no meio de um acidente. Misericórdia. Não tenho intenção nenhuma de fazer você ficar com medo da mensagem, mas às vezes o despertamento vem de uma forma que você não está esperando. Então vamos aprender com a palavra de Deus, que é muito bom despertar pela palavra. Diz assim, ó: desperta, desperta e veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Eu vou pegar ponto a ponto aqui para a gente poder entender algumas coisas. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um local que está rodeado por todos os seus cantos, com muros tão altos, tão fortes e tão robustos que os inimigos não terão acesso a este local. Por que o inimigo quer acessar o nosso coração? Por que o inimigo quer acessar os nossos sentimentos? Por que o inimigo quer pegar os nossos pontos fracos? Por que o diabo quer tirar você da presença de Deus? Qual que é a intenção? Ele quer, para ele chegar até você, para romper até chegar o acesso ao teu coração, há algumas barreiras que vão sendo criadas espiritualmente falando. Você vai criando uma barreira a ponto de que a palavra de Deus se torna a base do teu coração, fundamentada na palavra de Deus. Você, desperto, você não deixa a sua fortaleza à mercê. Você sabe onde o diabo te ataca. Você que é procrastinador. Procrastinador é a pessoa que diz que amanhã vai fazer. O procrastinador é aquele que fala assim, ó, agora eu vou começar a fazer isso, mas eu vou começar com data. Ela fala assim, ó, a partir do dia tal eu começo a fazer tal coisa. A partir do dia tal eu vou começar a orar. A partir do mês que vem eu vou começar a fazer tal coisa, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a fazer a campanha da família. Eu vou começar a fazer uma campanha para buscar o Espírito Santo, para estar mais sensível a Deus. Note que está descrito, desperta e coloque uma veste de fortaleza. Como assim, pastor? Como que eu vou vestir algo que nos fortaleça? A Bíblia fala em Efésios, eu não vou abrir hoje que o tempo nosso é curto, mas em Efésios a Bíblia fala que nós temos algumas ferramentas, alguma roupa, uma veste, né, de um soldado, que o apóstolo Paulo usa cada uma das ferramentas, seja o capacete, seja a couraça, seja o calçado, seja a espada, seja o cinturão. Ele usa desses ornamentos de batalha de um guerreiro romano para poder dar uma interpretação sobre como nós devemos usar essas vestes. Para que serviriam essas vestes? Para que nós possamos enfrentar os nossos inimigos. Para enfrentar o inimigo, Satanás, você tem que estar desperto. É um momento que você dá uma dormida, uma cochilada espiritualmente falando, o diabo ele vai conseguir acessar a sua vida. Vai conseguir começar a entrar colocando tristeza na sua alma, fazendo você olhar só para aquilo que é errado, olhar só para aquilo que é ruim. Tem tanta coisa boa acontecendo com você, mas você só vê o que é mal. Tem muita coisa boa que Deus tem proporcionado para você, mas só o que é mal fica enfatizado no seu coração. Ou seja, a tua fortaleza foi rompida. Você deixou o acesso para o inimigo trabalhar no seu coração. Então ele fala, ó Sião, volte a vestir-se de fortaleza. Ou seja, volte a estar seguro em Deus. A nossa segurança, a nossa percepção de segurança é a nossa fé. E triste realidade é falar para você que os cristãos já perderam isso faz muito tempo.
perderam a confiança em Deus, já não despertam mais como aqueles que sabem que o dia será uma bênção, porque a presença de Deus está comigo. Porque Deus me guardará tanto a minha entrada quanto a minha saída, tanto ao levantar quanto ao deitar, Deus está me guardando. Um dia o salmista Davi, ele fala algo que eu acho muito espetacular, porque ele reconheceu sobre a vida de que não tem como fugir de Deus. Ele fala assim, olha, Senhor, quereria eu fugir, quereria eu subir como um passarinho nas montanhas enquanto passam as calamidades, os problemas, mas não tem como fugir do Senhor. Ele mesmo diz, o Senhor conhece o meu levantar? O Senhor conhece o meu deitar? Simbolicamente, ele usa esses termos dizendo, Deus sabe se eu estou levantando com vontade, Deus sabe se eu estou trabalhando com vontade, Deus sabe se eu estou fazendo o meu melhor, Deus sabe. Ele mesmo chega a dizer, se eu fizesse a minha cama no inferno, na morte, se eu fizesse a minha cama no Seol, até ali o Senhor me encontraria. Não há como você fugir de Deus. E outra coisa, você que já é de Jesus e você está dormente, você está precisando de um despertamento, você precisa ouvir essa palavra e mais do que depressa se posicionar para a guerra. Imagine no quartel-general os soldados do exército se preparando para a guerra dormentes. Nós temos que habitualmente despertar de manhã, buscar a Deus todos os dias. Não há uma manhã do meu dia que eu não busque a Deus. Todas as manhãs. Eu ouço sempre faço questão, você também pode acompanhar. Todos os dias eu assisto o programa Parar na Graça, acompanho a mensagem, a pregação, a oração, medito na palavra, uma palavra para o meu coração todos os dias, com ou sem cansaço. Tem dias que o nosso cansaço físico, a noite de sono, não foi suficiente para descansar o corpo, mas nós vamos ter que levantar. Nós vamos ter que ir para a obra, nós vamos ter que ir para a atividade que Deus nos chamou. Por isso que ele fala, você tem que voltar a vestir a tua veste formosa, você tem que vestir essa veste de fortaleza. Tem que estar preparado, você tem que estar nessa fortaleza, guardado no local onde o inimigo não vai ter acesso. As nossas emoções, muitas vezes, elas são motivadas, preste atenção, nossas emoções e sentimentos, muitas vezes, são motivados pelo nosso emocional, pela a forma do cansaço que você está, você pode machucar pessoas, você pode maltratar pessoas, você pode se maltratar. Então, a fortaleza que é criada ao redor da nossa vida é a presença de Deus, é Deus guardando minha vida. Agora, quando eu não estou disposto a despertar, eu continuo na sonolência. Eu ainda custo acordar, né? Como algumas pessoas dizem, pastor, enquanto eu não tomar um cafezinho, eu não desperto. Tem gente que toma um balde de café e ela continua do mesmo jeito dormente. Você entende que a intenção aqui não é falar do corpo físico, mas é compreender que enquanto você não tomar decisão e ter vontade de buscar a Deus, você não vai conseguir. Se você procurar no dicionário, o dicionário fala que vontade é o ato que a pessoa tem de decidir. É a minha vontade. Eu tenho vontade hoje de buscar a Deus e eu tenho vontade de não buscar a Deus. Eu tenho vontade hoje de orar, mas eu posso também não ter vontade de orar. Quer dizer, é parte do princípio que vontade é algo que eu decido fazer ou não fazer. Você pressupõe no seu coração que, eu não vou fazer, eu não vou buscar a Deus. Quer saber? Eu vou abandonar tudo. Aí você vai para o seu cantinho, né? Se isola e fala, ai meu Deus, por que está difícil? Por que eu não consigo? Porque você não tem vontade. E diga-se de passagem, vontade é você que declara que se você quer ou se você não quer. Se você não está vestindo dessa veste formosa, se você não está colocando vestes limpas, é porque você não quer. Porque Deus está te dando para você uma veste limpa. Qual que é a veste limpa? Vamos ler? Versículo 52, versículo 1, 52, versículo 1 ainda. Veste das suas vestes formosas, ó Jerusalém, você que é uma cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Falando-se da cidade, mas trazendo nós aqui como cidade fechada, como alguém guardado por Deus. Olha que texto incrível.
Ele fala, veste uma veste bonita. Tem vestes que nos envergonham, a veste da preguiça, a veste da mentira, a veste do engano, a veste de você ser uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso, e eu já li um livro que fala sobre isso, mas o orgulhoso é a única pessoa que não reconhece que é orgulhosa. A pessoa orgulhosa não reconhece. Ela nunca vai estar errada, ela nunca vai encontrar erros nela mesma. Ela sempre acha erro em tudo, menos nela mesma. Ela não consegue olhar para si e encontrar o orgulho no coração dela. Ela não consegue baixar a guarda e falar, puxa, o que está acontecendo é culpa minha, eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que ter vontade de me vestir daquilo que vai me fazer bem. Por isso que ele fala, você tem que colocar uma veste formosa, tirar essa veste de preguiçoso, essa veste de procrastinador, você tem que tirar esse negócio de você, tem que tirar esse negócio de ser desanimado para tudo. Pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Gente, eu vejo, eu olho para Jesus e percebo quanto que eu preciso melhorar. E não só o quanto eu preciso, mas eu tenho que lutar para isso. O apóstolo Paulo fala que quanto mais se aproxima aquele grande dia, mais santos nós temos que ser. Inclusive está descrito que aquele que é santo continue se santificando, quer dizer, não pare de santificar, porque o dia que você parar de se santificar, que você parar de buscar a Deus, vai vir um problema muito sério. Porque a Bíblia fala que aquele que é ímpio, faça ainda sua impiedade. Aquele que está mentindo, continue mentindo. Uma hora você verá o resultado deste teu erro. Uma hora você vai perceber, eu sempre digo isso, sempre prego lá na minha casa. Vocês podem acharem que vocês vão ganharem por não estarem se dedicando, mas uma hora vocês vão ser cobrados. A vida de vocês vai cobrar o que vocês deixaram de aprender. Então, o fato é que vestir de uma veste formosa é você não só a veste bonita, a veste que você coloca de manhã. Não é essa veste, é a veste espiritual. Uma veste de alegria, de você ser aquela pessoa, pastor, ninguém é assim, nem todas as pessoas são do mesmo jeito. E por isso que a gente tem que ter o caráter de Cristo. Despertar e buscar a Deus vai ser uma receita infalível para você ter um dia feliz. Você que sempre desperta aqui pela manhã, eu faço questão de que este programa matinal, todos os dias pela manhã, a mensagem também desperta as pessoas durante todo o dia, são 3 vezes que essa mensagem entra no ar no dia, mas pela manhã sempre ao vivo, para que a minha mente já fique já com o cuidado de Deus, já pela manhã, a mensagem ficar dentro da minha alma. Mas o triste é isso aqui, vai comigo Isaías 26, o Isaías 26, versículo de número 10. Faz favor para mim, por gentileza, coloca para mim na versão NVT, que é Nova Versão Transformadora. Isaías 26, versículo 10. Pode pôr na tela, por gentileza? Pode colocar, por favor? Isaías 26, versículo de número 10. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem, embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal e não levam em conta a majestade do Senhor. Agora eu quero que vocês coloquem na RC, a Ferreira de Almeida, que nós sempre lemos. É um comparativo dessas versões para a gente entender. Agora novamente, na versão ARC, versículo de número 10. Coloca na tela. Mesmo texto com uma conotação diferente. Ainda que se mostre favor para a pessoa que é ímpia, nem por isso ela aprende a justiça. Até na terra de retidão, ela pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Você consegue perceber que nesse texto Isaías explica para nós que mesmo estando em um lugar onde ela pode ouvir a palavra, onde ela pode orar, onde ela pode meditar na palavra de Deus, no local onde ela pode estar guardada, porque a fortaleza, um local de fortaleza é um lugar de refúgio, um lugar de você estar ali bem tranquilo, porque ninguém acessará essa fortaleza, porque está guardada, está protegida. Mesmo no lugar onde a santidade exala, né? Onde a santidade é palpável, onde as pessoas devem buscar a Deus, elas não buscam. Eu vejo que o que está descrito aqui
mesmo que se mostre favor, mesmo que chame a atenção da pessoa que não tem vontade de buscar a Deus, essa pessoa ela continua ainda inerte, ela não desperta. Então, estar vestido de veste formosa, vestido de uma grande fortaleza, fará que o que é do mundo, o que é imundo, o que é sujo, não tenha mais acesso na minha vida, não tenha mais acesso à minha mente, não me faça ser uma pessoa infrutífera. Se você está sendo infrutífero, o caso é que você deixou uma brecha, você deixou a fortaleza com a porta aberta e assim o inimigo começou a entrar. Você tem tempo, veja quanto tempo você consegue ficar numa leitura bíblica, em um livro, um bom livro que você vai crescer. Quanto tempo você consegue do seu dia tirar para Deus. E quando eu falo isso para você, eu acredito que quando você fizer isso, você vai sentir muita vergonha, porque o tempo que você tira para algo de Deus é tão pequeno que nem se compara ao tempo que você tira para o seu descanso, para o teu celular, para a sua rede social, para o tempo de você passar com distrações, nem se compara. É vergonhoso isso. Então, o que ele está dizendo para nós? É tempo de você despertar na terra de retidão. Eu vejo que algumas pessoas, há a impressão que elas são obrigadas a buscarem a Deus. Ela não faz aquilo por amor, não é algo da dedicação do coração, da alma dela. É empurrada mesmo, é levada no empurrão. Aí você veja que essa pessoa, ela chega a momentos da vida dela que ela se perde. Por quê? Vamos ler o versículo 2 de Isaías 52. Ele fala ali, não vai entrar mais em você, não vai ter mais acesso do inimigo na sua vida. Quando? Quando você estiver guardado na fortaleza. Quando? Quando você estiver vestido de vestes formosas, vestes purificadas. As vestes, ela também simboliza a nossa vida que foi pecaminosa outrora, a vida de pecados das quais nós vivíamos e praticávamos quando aceitamos Jesus, quando nós vivemos para Cristo, o Senhor nos dá uma veste nova, uma veste limpa, da qual não entra mais aqueles que não são de Deus. O incircunciso é a pessoa que não era marcada por Deus. Você tem a marca de Cristo no seu coração, você foi batizado nas águas. Quem não foi, busque o mais rápido possível. Você tem a marca de Cristo. Como você pode dizer que é cristão se você não vive como Cristo, se você não busca estar como Jesus? Será muito mais fácil e objetivo você pensar que as pessoas à sua volta, a grande maioria delas vai te afastar de Deus. Muitas vezes você vai buscar Deus sozinho, mas você e Deus já é um grande batalhão, um grande exército. Então, aprenda a buscar a Deus. Versículo 2, o que ele manda fazer? Sacode o pó, ou seja, tira o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solte das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. É tempo de você tirar dessas ataduras, é tempo de você tirar desses julgos que prendiam você no mundo, que prendia você. É tempo de você parar um pouco de ficar tão perdido. Para de ficar procurando tanta coisa para fazer, quando às vezes, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, aí você vai se enfurnar no quarto, se enfurnar para dormir, se enfurnar para mexer no celular. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai crescer, vai cantar um louvor. A Bíblia fala, se alguém está doente, ore pelo doente. Esse mês, você já orou por alguém doente? Você esse mês já fez uma visita para alguém que está precisando de oração? Pastor, as pessoas não querem nada com nada. Quem não quer nada com nada é você. É diferente. Pastor, mas eu já fiz, mas ninguém está nem aí. Quem tem que fazer sua parte é você. Está escrito aqui, ó. Levanta, tire essas ataduras que está prendendo você. Você está parecendo como um morto? As ataduras nesses tempos eram colocadas sobre as pessoas que eram levadas para o sepulcro. Você está vivendo como um morto espiritualmente, sendo empurrado pela fé dos outros. É a sua fé que te levará ao céu, não a fé do pai, não a fé da mãe. Lembrando que a salvação é individual. Por esse motivo, ó cativa, você que estava presa, você que estava amargurada, é tempo de você voltar a ser feliz. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É tempo de você voltar. E termino aqui para a gente orar.
porque assim diz o Senhor. Não o pastor Jefferson, não a religião, mas o próprio Deus fala: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Você não precisa fazer algo mirabolante para você voltar, é só ter vontade. Sofonias capítulo 2, versículo 1, coloca na tela para mim, por favor, eu só quero ter certeza que é esse versículo, Sofonias 2:1. É isso mesmo, congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo. Continuando, pode deixar, ela continua, por favor. Antes que saia um decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha essa ira do Senhor, é tempo de você voltar. Porque vai chegar um tempo que o justo juiz da terra, hoje seu advogado, que está solícito a sua petição para te ajudar, chegará o dia que ele virá como um juiz. E a ira dele virá sobre aqueles que desprezaram a ele, que desprezaram buscar a Deus, que não quiseram se dedicar às coisas do Senhor. Para andar com Deus tem que ter compromisso verdadeiro, real e sincero. Chamo você e eu acredito de verdade que ao fim dessa pregação você tenha despertado, você tenha aberto os seus olhos à dura, real e profunda mensagem que você ouviu hoje. E eu garanto para você que nessa palavra você pode se tornar uma nova pessoa. Você pode voltar à essência de um adorador, à base fundamental que sustentará você, guardado na fortaleza, protegido pelo Senhor. Volte ao Senhor. Desperta, desperta, ó dormente, desperta antes que a ira do Senhor venha. Ou seja, você não tem vontade, é só você começar a ter vontade. Como que faz para ter vontade? Se anima, levanta, desperta. É só despertar. É o que está escrito, desperta, desperta. É tempo de você entender. É hora de levantar? É hora de levantar. É hora de orar? É hora de orar. É hora de trabalhar? É hora de trabalhar. É hora de ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. É hora de fazer oração por alguém? Vou orar por alguém. É hora de orar por mim? Eu vou orar por mim. Eu vou clamar a Deus, eu vou me achegar perto do Senhor, eu vou ter comunhão com Deus. Isso é uma vontade sua. Agora, você não precisa ser empurrado por alguém. Você precisa entender que o Senhor quer que você tome essa vontade sem que ninguém empurre você. Amém? Busque a Deus. Vá para a igreja. Se você não tem uma igreja para você congregar, você aqui de Pato Branco ou da região sudoeste, meu endereço passa para você aí, ó. Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Temos vários cultos aqui, temos 10 cultos semanais. Em um desses, se você pode vir participar, vai haver um despertamento no seu coração. Venha para a igreja. Pastor, eu moro em outra cidade, eu moro muito longe. Procure uma igreja que vai pregar a palavra de Deus, que vai te ensinar, que vai te aproximar de Deus de verdade, que vai te colocar você na verdade de Cristo, que não é só religião, mas é buscar a Deus. É tempo de você despertar. Vamos orar? Pegue seu copo com água e vamos nos apresentar a Deus. Pai, em nome de Jesus eu venho ao Senhor com fé, com alegria e tendo a convicção, ó Deus, que aqueles que estão despertos, quando ouvem a sua voz, automaticamente compreendem. Chegou aquele que trará a paz. Chegou aquele que trará a calma, a alegria, a motivação. E este chama-se Jesus. Ele acalma a tempestade, ele acalma o vento, ele acalma as doenças e nos cura completamente. Esse é o nosso Salvador. Mas enquanto não despertamos, estamos do lado da cura e não enxergamos. Estamos do lado da bênção, mas não enxergamos. Por isso eu te peço, Pai, coloque uma unção nas águas que agora consagramos a Ti, as pessoas que estão em casa, que estão orando, pessoas que estão nos hospitais, pessoas acamadas, pessoas com sequelas de acidente, sequelas de Covid, sequelas de uma cirurgia. Jesus, entra nesta casa, entra neste lar onde tem alguém caído, machucado, alguém que a distração do mundo corrompeu o coração dela.
eu peço ao Senhor que coloque sobre estas águas a tua unção, a tua capacidade, para que possamos romper, vencer todas as batalhas que se levantarem no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, que ao beber desta água, este povo seja curado, livre, liberto, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água junto comigo em nome de Jesus.